Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 4. E hoje nós vamos ler do versículo 15 ao versículo de número 18. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, do versículo 15 ao versículo 18, nos diz assim: Mas que nenhum de vós padeça como homicida, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como o que se entremete em assuntos alheios. Porém, se algum homem padece como cristão, que não se envergonhe, antes glorifique a Deus nisso, porque já é chegado o tempo em que o julgamento deve começar na casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Amém? Podem sentar. Nessa terceira mensagem desta série, Fatos sobre a Fornalha, Pedro, ele está nos levando a refletirmos um pouco. Na primeira mensagem nós falamos que, baseado neste texto, versículo 12, que Pedro está dizendo que o cristão autêntico, ele não deve esperar outra coisa senão sofrimento. Na segunda mensagem falamos sobre a alegria do sofrimento. O sofrimento, ele muitas vezes é na vida do cristão um gerador de alegria, quando este sabe que está sofrendo pela causa de Cristo. Como os discípulos, em Atos 5, versículo 41, que se alegraram por terem padecido pela causa de Cristo. Nesta noite, Pedro nos convoca a pensarmos um pouco, e dentro desses versículos, versículo 15 ao 18 que lemos, nós vamos falar, Pedro nos dá as diretrizes para falarmos sobre um assunto interessante. No meio da aflição, no meio da fornalha e da perseguição, nós enxergamos algumas coisas. Nós paramos e enxergamos algumas coisas de uma forma um pouco mais clara. E Pedro então aqui nos convoca a examinarmos a nossa vida. Todo sofrimento, a primeira instância, gera um desespero. O ser humano, de início, ele se desespera quando passa por algum momento difícil. Mas num determinado momento dessa tempestade, a atitude lógica do cristão, qual é? Pensar. Embora muitas vezes nós questionamos a Deus e não pensamos, o nosso questionamento a Deus é simplesmente assim: por que eu estou passando por isso? Senhor, o Senhor não me ama. Senhor, o Senhor se esqueceu de mim. Mas na verdade, o que Pedro está querendo dizer aqui, no versículo de número 15, até o 18 que nós lemos, é que no momento da aflição nós temos que pensar.
temos que pensar, temos que examinar a nossa vida com um pouco mais de clareza, porque precisamos entender uma coisa, irmãos: o sofrimento, quando ele vem da parte de Deus, quando ele é permitido por Deus sobre as nossas vidas, e que este tem a sua origem na nossa fidelidade, ele serve como um agente purificador. O fogo ardente, descrito por Pedro aqui, neste capítulo 4, não é um fogo como juízo, porque quando nós pensamos em fogo, quando pensamos em luta, em adversidade, logo nós pensamos que erramos, que Deus está nos castigando. Veja o exemplo dos amigos de Jó. Jó, no meio daquela tempestade, os amigos dele se aproximam e dizem o que para ele? Jó, confessa teu pecado. Jó, onde foi que você errou? Por quê? Porque o ser humano tem a tendência de associar sofrimento com falha, de associar sofrimento com pecado, mas nem todo sofrimento é por causa de pecado. Existe um sofrimento que Pedro diz aqui, chamado de fogo ardente, e que nesta circunstância, ele vem não como juízo, mas como um agente purificador na vida do cristão. Ele vem para arrancar, para remover de nossas vidas as escórias, tudo aquilo que, todo tipo de impureza. O fogo ardente, aqui descrito por Pedro, ele tem a mesma finalidade que o fogo literal no processo de depuração de metais preciosos. A única finalidade do fogo no processo de purificação dos metais preciosos é arrancar as impurezas, é extrair as impurezas. O fogo ardente descrito por Pedro tem uma única finalidade na vida dos crentes, e é a mesma, é purificá-los. Por isso Pedro fala de uma fé pura como ouro, uma fé provada no fogo. Pedro está falando de momentos em que nós iremos passar por algumas situações que servem para purificar a nossa fé, a nossa vida espiritual. E interessante de observar é que Pedro, nessa carta, ele vai dizer que esse processo, ele tem início na casa de Deus, na casa espiritual de Deus, que é a igreja. Eu não estou falando de igreja, templo, denominação. Eu estou falando de igreja, ajuntamento de pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Capítulo 2, versículo 5 dessa primeira carta de Pedro, Pedro fala sobre a igreja como casa espiritual. E ele está dizendo que esse processo de purificação começa na casa espiritual de Deus. Então perceba, porque quando nós lemos este texto, salta aos nossos olhos algumas perguntas, e que nós vamos pensar um pouco sobre elas nesta noite. A primeira pergunta que nós temos aqui é: qual é o motivo
do meu sofrimento. Senhor, eu estou sofrendo. Qual é o motivo do meu sofrimento? Porque nenhum sofrimento vem sem motivo, sem objetivo, sem causa. Aí você vai dizer, pastor, mas qual é a causa? Qual é o motivo do sofrimento na vida destes crentes? Eles eram fiéis, estavam sendo perseguidos pelo império. Qual é a razão, qual é o motivo? Simples: purificação. Precisamos entender, o diabo não nos toca. O diabo não nos toca se não houver, primeiro, para que o diabo toque nas nossas vidas, precisa haver duas coisas. Duas coisas. Ou nós demos legalidade a ele por causa de uma vida de pecado. Então, uma vida de pecado dá legalidade ao diabo para nos tocar. Ou permissão divina, como foi no caso de Jó. O diabo tocou em Jó porque Deus lhe permitiu. E isso tinha uma finalidade. Quando nós lemos o livro de Jó, nós compreendemos isso. Aqui, o fogo, a perseguição por parte do império veio para aproximar mais os cristãos de Deus, para trazê-los para mais perto de Deus. Agora eu preciso entender uma coisa: nem todo sofrimento é fogo ardente. Então a primeira atitude que nós devemos ter no sofrimento, qual é? Refletir, pensar, examinar a nossa vida. Porque se nós estamos sofrendo, porque transgredimos uma lei, ou como o texto sugere, nós estamos nos intrometendo em assuntos alheios, então eu estou sofrendo como um infrator. Eu estou sofrendo como alguém que fez por merecer aquele sofrimento. Entenda bem uma coisa. O Senhor está dizendo no texto, versículo 15: nenhum de vos padeça como homicida, como ladrão, como malfeitor, ou como o que se entremete em assuntos alheios. Ou seja, ele está dizendo, nenhum de vocês devem sofrer por justa causa. Nenhum de vocês devem sofrer por razões óbvias, porque vocês procuraram o sofrimento. Ora, o homicida, ele está buscando o sofrimento. O ladrão, ele está buscando o sofrimento. O malfeitor, ele está buscando o sofrimento. Aquele que se intromete na vida dos outros, está buscando o sofrimento. Uma vez eu estava dirigindo, quando estávamos no Brasil, e no carro da frente tinha um adesivo e eu achei aquilo muito interessante. Porque a frase do vidro do carro, do adesivo, dizia assim: Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Então entenda uma coisa: nós podemos dar orientação a algum irmão se estamos vendo o irmão pecar. A Bíblia diz isso. Eu tenho que chamá-lo, tenho que sentar com ele e orientá-lo.
Independente de ser o pastor da igreja que está fazendo isso ou não. A Bíblia não diz que é o pastor que tem que fazer isso. A Bíblia diz que se você vê o seu irmão pecando, chama ele, senta com ele, conversa, orienta. Ensine para ele, à luz das Escrituras, que ele está errado. Agora, nós temos que entender, existe uma distância entre nós aconselharmos e aquele que ouve o conselho, segui-lo. Existe uma distância, porque cada um pensa de uma forma. Então nós orientamos, mas às vezes a pessoa acha, não, eu vou continuar fazendo desse jeito, vou seguir a minha vida assim, e deixa isso, deixa ele. Existem assuntos que nós não temos autoridade na vida do irmão para entrar, irmão. E que quando fazemos, Pedro diz, isso vai gerar situação difícil. Ninguém sofra como malfeitor, como ladrão, como homicida, e como aquele que se intromete em assuntos alheios. Deixa lá. Ora. O que Pedro está querendo dizer aqui? Por favor, não peguem a prova com a mão. Porque existem dificuldades que nós pegamos com a mão. Em todas as áreas da nossa vida. Existem situações, existem problemas que eles vão vir. Você não precisa ir atrás deles, eles virão. Mas existem pessoas que têm o prazer de buscar o problema. Precisamos entender à luz do texto, à luz da Bíblia, que Pedro está dizendo que existem limites, e que o transgredir, o ultrapassar limite, vai gerar consequências sobre as nossas vidas. Um exemplo clássico que eu uso sempre é sobre as leis de trânsito. Se a placa está dizendo que é para andar aqui dentro a 40 e você sabe que ali tem um radar que está funcionando, e se você passar ali a 70 ele vai te pegar e você vai ser multado, por que você vai fazer? Bom, eu sei que o radar está funcionando e eu vou fazer assim mesmo. Ora, você está buscando uma situação difícil para a sua vida. Aí a multa vem. Aí o crente vai dizer, ai, pastor, tomei uma multa. Por quê, irmão? Tomei uma multa porque eu passei no radar a 70 e era 40. Tu viu o radar? Vi. Tu viu a placa? Vi. Por que tu passou? Porque eu quis. Então se vira. Simples assim. Resolva o seu problema agora. Pedro está dizendo a eles que estão passando por este momento difícil, que a única maneira que eles deveriam lutar em suas vidas para não viverem era o sofrimento que eles próprios estariam gerando por más atitudes. O que Pedro está querendo dizer é que como eles estavam passando por este momento difícil, Pedro está nos aconselhando nesta noite, quando passarmos por momentos difíceis na nossa vida, qual é a origem deste problema? Por quê? Qual é o motivo deste problema? Se o motivo foi eu que criei, então eu tenho que resolvê-lo. E ninguém tem nada a ver com isso. O problema foi você quem criou. Agora, quando o fogo ardente do Senhor vem sobre as nossas vidas,
para nos purificar. Então nós temos amparo divino, nós temos respaldo das Escrituras, de que Deus estará cuidando das nossas vidas, de que o fogo não se aquecerá além do que nós suportamos. Por quê? Porque quando vem com a permissão dele, vem no limite que você suporta e até o momento que você aguenta, não virá além disso. Agora, quando eu pego com a mão o problema por atitudes erradas da minha parte, então esse fogo vai vir, vai gerar em mim algumas coisas desagradáveis, e que eu poderia ter sido poupado disso se eu tivesse sido uma pessoa equilibrada, uma pessoa mais inteligente, uma pessoa que pensasse um pouco mais, como José. José, a Bíblia vai dizer que ele pensou em abandonar Maria, quando percebeu que ela estava grávida. E o texto vai dizer assim, que ele, ponderando ele nisso, o anjo apareceu. Ponderar, que é pensar, ele estava pensando sobre a possibilidade de deixar Maria, para não infamá-la. Ou seja, ele ia assumir toda a culpa. Mas ele, quando estava pensando nisso, a Bíblia vai dizer que o anjo lhe aparece e fala com ele. Quando eu tomo atitude sem pensar, a responsabilidade é minha. Mas quando eu penso, reflito, Deus me dá a direção para eu não errar. O problema hoje é que as pessoas querem tomar as decisões sem a orientação divina, ou muitos até mesmo têm atitudes contrárias às orientações divinas, e quando está passando pela luta, quer pôr a culpa em Deus, quer perguntar a Deus o porquê. Como porquê? Deus não disse que não era para tu não fazer? Deus não disse que não era para tu fazer desse jeito? Por que tu fez? Ah, porque eu quis, então te vira. Irmão, nós temos que pensar uma coisa. Qual é o pai que tem prazer no sofrimento do filho? Eu sou pai, e eu tenho certeza que nenhum pai. Eu não tenho prazer no sofrimento do meu filho, dos meus filhos. Nenhum. Nenhum pai tem prazer em ver o filho sofrer, certo? Sim ou não? Sim. Agora, para isso nós orientamos, certo? Agora, quando o filho não ouve a orientação e ele sofre, o pai vai se alegrar com o sofrimento do filho? Não. Mas por que o filho sofreu? Porque foi desobediente, porque não seguiu o conselho do pai. Se a gente parar para pensar na nossa vida, a analisarmos essa situação num prisma humano, nós vamos entender isso perfeitamente. Quando eu trago para a minha vida e eu olho para os meus filhos e eu penso, eu não tenho prazer no sofrimento deles, logo eu dou a eles orientações para impedi-los de sofrer, certo? Aí eu penso, se eu que sou mau, vou para a Bíblia, Deus vai
que é mau, sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o bem àquele que lhe pedir? Qual é a direção de Deus para a minha vida e para a sua vida que vai gerar um sofrimento além do que eu possa suportar? Quando Deus nos direciona, Ele nos direciona em determinadas situações, justamente para nós não sofrermos. Só que tem um detalhe: nós temos, parece que, prazer no sofrimento. Porque Deus diz, vá pela direita, e a gente pega e vai pela esquerda. Deus mandou ir pela direita, a gente vai pela esquerda. Deus mandou ir pela esquerda, a gente vai pela direita. A gente tem a tendência, irmão, de achar que sabe mais do que Deus. A gente tem a tendência de seguir sempre a orientação diferente daquela que Deus dá em sua palavra. Aí a gente sofre. E quando a gente sofre, a gente vai dizer, ai Senhor, tem misericórdia, o Senhor me abandonou. Não, irmão, não foi Deus que te abandonou. Foi você que tomou a decisão por sua conta e risco. Deus não te deu a direção, Deus, por que você fez o contrário? Sabe o que é interessante? É que às vezes a gente pensa que pelo fato de nós sermos cristãos, nós estamos isentos de sofrimento. E não estamos não. Não estamos não. E existem sofrimentos que são necessários para nós. Existem aqueles sofrimentos que são a última alternativa de Deus para trazer você para a presença dele. Sabe as guerras do Antigo Testamento? Era a última alternativa de Deus. Porque Deus falava com o povo. Deus falou com o povo durante anos. Para o povo abandonar a idolatria, para o povo se arrepender, e que se não se arrependesse viria o cativeiro. E Deus foi falando, Deus foi falando, Deus foi falando. Deus falou através de Isaías, Deus falou através de Jeremias, e o povo não ouviu. O que aconteceu? Nabucodonosor invadiu a Babilônia, Nabucodonosor invadiu Judá, invadiu Jerusalém, levou o povo cativo para a Babilônia. 70 anos de cativeiro por causa da desobediência. Sofrimento como resultado da rebeldia. E o povo era de Deus. Mas ou Deus permitia isso na vida deles, ou eles estariam pecando até hoje. O cativeiro de Babilônia acabou com a idolatria de Israel. Quando Israel voltou do cativeiro de Babilônia, a Bíblia vai nos mostrar que Israel nunca mais cometeu o pecado de idolatria. Então, às vezes existem fornalhas que vêm sobre as nossas vidas para tirar de nós, para nos purificar de alguns resquícios do Egito que ainda está na nossa vida. Deus arrancou o povo do Egito, mas o Egito não saiu de dentro do povo. Deus nos tirou do mundo, e em muitos de nós o mundo não saiu de dentro de nós ainda. Quando a gente for começar a estudar sobre a doutrina do pecado, você vai ver. Que existem comportamentos que nós temos, que são evidências claras de que ainda há algo em nós que precisa ser, alguma área da nossa vida que precisa ser limpa pelo poder de Deus. Mas Pedro está dizendo, qual é o motivo do sofrimento? Pensem, reflitam. Qual é o motivo do sofrimento? Qual é a razão pela qual você está sofrendo? Olha o que diz a Bíblia.
Mateus capítulo 5. Versículo 21 até o versículo 26. Ouvistes o que foi dito em tempos antigos: não assassinarás, mas qualquer que assassinar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo: quem quer que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão, raca, estará sujeito ao concílio. E qualquer que lhe disser, és tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai no teu caminho reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e então vem e oferece a tua oferta. Entra em acordo rapidamente com o teu adversário enquanto tu estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e tu sejas lançado na prisão. Na verdade, eu te digo que de nenhuma forma sairás de lá, enquanto não pagares o último quadrante. Em algumas traduções vai dizer o último ceitil. Nós aprendemos algumas coisas interessantes aqui. A primeira delas é que a falta de perdão traz consequência. Outra coisa que nós aprendemos aqui muito interessante é que a gente tem o costume de dizer assim, né? Foi ele que me ofendeu. Então ele que tem que vir pedir perdão. Só que o texto diz o contrário. O texto diz: se você vier trazer a tua oferta, e quando você vier trazer a tua oferta, você se lembrar de que o teu irmão tem alguma coisa contra você, você vai lá se reconciliar com ele. Jesus está aqui neste texto quebrando algumas ideias humanas, alguns pensamentos carnais, humanistas, e um pensamento forte da personalidade humana é a de que quem errou contra mim é que tem que vir pedir perdão. Mas Jesus está ensinando o quê? Se você sabe que ele tem alguma coisa contra você, você procura ele, se acerta com ele, pede perdão, se endireita com o teu irmão. Então depois você vem e faz a sua oferta. Não é esperar que o irmão venha até você, é você ir até ele. É procurar seguir a paz. Se eu tenho a oportunidade de ir, vou usar o irmão como exemplo, tá? De ir até o irmão e pedir perdão a ele, mesmo sabendo que foi ele que me ofendeu, por que eu vou esperar ele vir até mim? Por que eu não posso ir até ele? Essa atitude quebra algumas ideias nossas, irmão. Porque a gente tem a tendência de pensar justamente o contrário. Examina qual é a razão do seu sofrimento. Segunda pergunta, porque eu quero concluir. Eu envergonho-me
de Cristo ou eu glorifico a Cristo? Versículo 16. Porém, se algum homem padece como cristão, que não se envergonhe, antes glorifique a Deus nisto. Irmão, e quando eu estava meditando nisso aqui, quando eu estava meditando nesse texto, eu pensei comigo, como deve ter sido difícil para Pedro falar isso, escrever isso. Como deve ter sido difícil para ele dizer, se algum homem padece como cristão, que não se envergonhe, antes glorifique a Deus nisso. Por quê? Porque quando eu leio isto, pensando sobre Pedro, automaticamente, isso me arremete a Lucas 22. Lá no versículo 54 até o 62, quando Jesus é preso e Pedro é reconhecido como um discípulo por causa de sua maneira de falar, de se vestir, de se comportar, e ao invés dele pensar como ele escreveu aqui, e não se envergonhar, porque ele saberia automaticamente que ia sofrer. Por que ele negou a Cristo? Porque ele teve medo do que poderia acontecer com ele. Logo ele entende, eu vou sofrer. Estão me dizendo que eu sou discípulo dele, estão dizendo que eu pareço com ele. Não, eu vou sofrer. Se ele está sendo levado, vão me levar também. Então, para eu não sofrer, eu nego. Aí Pedro escreve isso aqui agora. É claro, eu preciso entender que a vida de Pedro passou por um grande processo até chegar aqui. Ele teve um encontro com Jesus. Jesus falou com ele. Neste mesmo episódio de Lucas 22, quando o galo canta, ele se arrepende. Ele chora, a Bíblia diz que ele chora amargamente. O choro do arrependimento. O choro de quem reconheceu que errou e se arrependeu do seu erro. Existem lágrimas que são de crocodilo, mas existem lágrimas que são de arrependimento genuíno. Existem lágrimas que são cinematográficas. É só para sair na foto. Agora existem pessoas que choram de verdade, porque de fato se arrependeram. E estas foram as lágrimas de Pedro. Lágrimas de quem se arrependeu verdadeiramente do seu erro. Então quando Pedro chega aqui para escrever isso, Pedro já passou por uma lição e aprendeu na sua vida. Sofreu pela causa de Cristo. Mas neste momento de Lucas 22, Pedro não quis sofrer. Ele entendeu que o fato de provar a sua fidelidade a Deus, a Cristo, o levaria ao sofrimento, então ele negou. E a pergunta que ele faz aqui, e que nós destacamos deste versículo 16, é: eu me envergonho de Cristo ou eu o glorifico nas aflições? Eu me apresento como um verdadeiro cristão, ou eu sou daqueles que leva a Bíblia escondida para ninguém saber que sou crente? Tem vergonha de saudar o irmão quando o encontra na rua ou em algum lugar com a paz do Senhor, para não se identificar como cristão? Porque nós temos hoje pessoas que são assim.
No meio cristão hoje, infelizmente, existem pessoas que são assim. Agora, aquele que é um autêntico cristão, quando ele olha para a cruz, porque o texto nos faz lembrar da cruz. Se algum homem padece como cristão, se algum homem padece como aquele que reflete Cristo aos outros, se um homem padece como imitador de Cristo, quando eu leio isso, não só me lembra de Pedro, mas me faz olhar para a cruz. E quando eu olho para a cruz, eu me lembro de Hebreus, capítulo 12. E quando eu lembro deste capítulo 12 de Hebreus, eu sou encorajado pela Bíblia a sofrer pela causa de Cristo. Hebreus 12, versículo 2 nos diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a desonra. Em algumas traduções vai dizer as afrontas, e está assentado à destra do trono de Deus. Quando eu olho para a cruz, quando eu olho para o sofrimento de Jesus na cruz, eu sou encorajado, porque olhar para a cruz nos encoraja. Olhar para a cruz nos dá um exemplo. A cruz, além de ser um símbolo de sofrimento e de maldição, a cruz me apresenta um modelo, um exemplo a ser seguido, porque nela foi pregado Jesus. E quando eu olho para a cruz e eu me lembro do sofrimento de Jesus Cristo, então eu tenho ânimo, eu tenho alegria para seguir em frente e entender que Ele suportou toda a afronta, Ele passou por tudo, por minha causa, Ele sofreu, Ele padeceu, mas Ele não abriu a sua boca, a sua vida, mesmo sendo pregada na cruz, glorificou a Deus. E o que eu preciso na minha vida, enquanto caminho por esta terra, é mesmo em momentos de grande aflição, a minha vida precisa ser um instrumento para a glória do nome do Senhor, e não um objeto, e não ser um objeto de zombaria, de escárnio do nome de Cristo, de escândalo do nome de Cristo. Eu preciso glorificar a Cristo com a minha vida e não negá-lo. E não negá-lo. Porque quando eu nego, eu preciso me lembrar da advertência de Jesus Cristo. Em Marcos 8, versículo 38, Jesus ele vai dizer que aquele que se envergonhar dele diante dos homens, ele também irá se envergonhar quando ele vier na glória do Pai. Quando ele vier
diante do Pai, ele vai se envergonhar também daqueles que se envergonharem dele. Em outras palavras, Jesus está dizendo: se você me negar diante dos homens e não se arrepender, eu também te negarei diante do meu Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo é que ainda que a situação seja difícil para você, não negue a Cristo, não desonre a Cristo. A sua vida, a minha vida precisa glorificá-lo. Aleluia. Paulo entendeu essa verdade. E quando ele estava em Roma, ele não se envergonhou do Senhor. Ele diz em Romanos 1,16: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê, e não é de um grupo apenas, é de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do gentio. O que Jesus está dizendo é que a porta da salvação foi aberta. O que Paulo está dizendo, melhor, é que a porta da salvação foi aberta para todo aquele que crê. E todo aquele que verdadeiramente crê não se envergonha de Cristo, não se envergonha do seu Evangelho, antes glorifica a Deus em suas atitudes e em seu modo de viver. Terceira pergunta e eu encerro. Versículos 17 e 18 nos diz assim: e se o justo dificilmente se salva, onde aparecerá o ímpio? Melhor dizendo, 17: porque já é chegado o tempo em que o julgamento deve começar na casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Terceira pergunta, e eu vou parar por aqui. Eu procuro ganhar os perdidos? 3 perguntas, nesses 4 versículos. A primeira: qual é o motivo do meu sofrimento? A segunda: eu envergonho-me de Cristo ou o glorifico? Terceira pergunta: procuro ganhar os perdidos? E é interessante a gente observar as palavras que Pedro usa aqui para descrever os perdidos. Ele diz: quem são os perdidos aqui? Aqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus. Quem são aqueles perdidos aqui? O ímpio e o pecador. Você observou que existem perdidos dentro e existem perdidos fora? O texto está nos mostrando de uma forma muito clara. No versículo 17, Pedro diz assim, preste atenção, Pedro diz assim: porque já é chegado o tempo em que o julgamento deve começar aonde? Na casa de Deus. Sim ou não? Na casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Ei, olha para mim. Pedro está falando
de quem está dentro. Pedro não está falando de quem está fora, nesse versículo 17. Pedro está falando de quem está dentro. Ele diz, olha, a gente sabe, é chegado o tempo do julgamento começar dentro, começar onde? Na casa de Deus, pela casa de Deus. E se nós sabemos que primeiro começa por nós, Pedro pergunta, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Trocando em miúdos, Pedro está dizendo qual será o fim daqueles que passaram a vida inteira professando uma fé ou dizendo ser cristãos, mas não obedecem o Evangelho de Deus. Porque não é o fato que Pedro está dizendo aqui, que o que nos livrará do julgamento, ou nos fará ser absolvido, ou nos fará ser aprovados nesta situação, não é o fato de estarmos em uma, ou de pertencermos a uma denominação cristã, mas o fato de sermos obedientes e praticantes do Evangelho. É o que ele está dizendo. Pedro diz que quem está dentro, mas não obedece e pratica o Evangelho, está perdido. A gente precisa parar e pensar nisso aqui. Porque como que estamos com relação ao Evangelho? Com relação aos ensinos bíblicos? Como estamos? Estamos praticando? Estamos buscando obedecer? Ou simplesmente nós estamos levando a vida e deixando que ela nos leve? Porque Pedro está dizendo que quem se encontra nessa situação pode até estar dentro de uma igreja há anos, de uma denominação há anos, mas está perdido. E sabe qual é a minha preocupação quando eu olho para a igreja hoje? Quando eu olho para a igreja, quando eu digo que quando eu olho para a igreja, quando eu olho para a igreja de um modo geral, hoje, sabe qual é a minha preocupação? A minha preocupação é que existem muitos que pensam que estão achados, que foram achados, mas ainda estão perdidos dentro da igreja. Parece algo impossível de acontecer, né? Porque a gente associa o fato de estarmos sentados num banco da igreja com a salvação. Já estamos salvos. Eu estou sentado no banco da igreja, então eu estou salvo. Eu sou membro de uma denominação, sou membro, no nosso caso, sou membro da Assembleia de Deus há 150 anos, estou salvo. Meu pai nasceu, meu avô nasceu na Assembleia de Deus, meu pai nasceu na Assembleia de Deus, eu estou na Assembleia de Deus, então eu estou salvo. Não se engane. Salvação não está relacionado a tempo de igreja ou de cristianismo, está relacionado com o fato de o quanto nós estamos comprometidos com esta palavra em obedecê-la, em vivê-la. Ô irmão, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa salvação. A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa vida. Porque o mundo, para nos tirar da presença de Deus, ele nos tira com facilidade. A gente sabe o quão difícil é ganhar uma alma para Cristo. Mas para essa alma se perder, é um estralar de dedos, é fácil.
se não tiver raiz, se não tiver firmeza, se não vivermos uma vida pautada ou uma vida respaldada pelas Escrituras, amparada pela oração, pelo jejum, pela consagração, nós nos tornamos presas fáceis do inimigo das nossas almas. Quando nós aqui falamos repetidas vezes sobre a prática da oração, a prática da leitura bíblica, de estudarmos a Bíblia, nós não estamos falando de algo que não, nós estamos falando de algo extremamente necessário para a sua vida. Nós estamos querendo que você compreenda que sem uma vida diária de leitura e de oração, nós estamos fadados à morte. Nós nos tornamos alvos fáceis do diabo. É por isso que nós estamos vendo o tanto de pessoas, a quantidade de pessoas que têm se afastado do Evangelho nos últimos dias. Pessoas que não têm raiz. Pessoas que basta o vento soprar lá do outro lado do Japão, que ele aqui já está afastado da igreja. Outros não saíram, mas estão dizendo com a própria boca: vou desviar. Ô irmão, você já está desviado. O autêntico cristão nunca abre a boca para dizer uma coisa dessa. Ele busca em Deus forças, ainda que em alguns momentos ele se sinta fraco. Ele busca em Deus forças, através da oração, para permanecer de pé, firme, na presença de Deus. Eu procuro ganhar os perdidos, mas para eu ganhar o perdido, eu preciso ser alguém que foi achado. Como que eu posso ganhar um perdido se eu não fui achado? Atos dos Apóstolos, Lucas escreve uma fala de Paulo, quando Paulo diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da igreja de Cristo, porque depois da minha partida vão se infiltrar, vai aparecer lobos, devoradores que não pouparão rebanho. Mas veja que o conselho paulino segue uma ordem: tem cuidado de ti, porque primeiro eu tenho que cuidar da minha vida, para depois eu querer cuidar da vida de alguém. Eu primeiro preciso ter certeza de que fui achado, para eu poder encontrar perdidos. Um perdido não encontra outro, porque um cego não tem capacidade de guiar o outro. Ambos cairão no precipício. A Bíblia, ela nos aconselha a primeiro olhar para a nossa vida, cuidar da nossa saúde espiritual, depois cuidar do outro. Mas a gente quer pregar, a gente quer fazer, e tem muita gente ainda que quer ensinar o que não vive. Tem muita gente querendo ensinar sobre oração e não ora. Muita gente ensinando sobre dízimo e não dizima. Muita gente ensinando N coisas que não vive. Eu não tenho capacidade de ensinar aquilo que eu ainda não pratiquei, aquilo que eu ainda não aprendi. Aí reclamar, é só o fulano que prega, é só o ciclano que prega, é só o beltrano que faz, é só... Irmão, tem cuidado de ti mesmo.
Você está procurando ganhar os perdidos? Eu vou encerrar com um versículo, ou melhor, com um texto na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos crentes em Tessalônica, no capítulo de número 1, do versículo 6 ao versículo 10, e eu encerro hoje. Vai nos dizer assim: visto que é algo justo diante de Deus recompensar tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco quando o Senhor Jesus se revelar desde o céu com os seus anjos poderosos, em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais serão punidos com eterna destruição, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado naquele dia em todos os que creem, porque o nosso testemunho foi crido entre vós. Paulo diz que este dia será terrível para duas classes de pessoas. Para aqueles que não conhecem a Deus. Quem são os que não conhecem a Deus? São aqueles do versículo 18 da carta de Pedro, os ímpios, os pecadores. Aqueles são os que não conhecem a Deus, e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes são aqueles do versículo 17 que falamos, que estão dentro, mas estão perdidos. Aqueles que falamos que não conhecem, são os do versículo 18. Estão fora, estão perdidos. Ambos sofrerão. O texto é claro. Não é o fato de estar dentro, de pertencer a uma denominação, mas é o fato de estar em Cristo. Se não obedece ao Evangelho, vai sofrer a consequência da desobediência, junto com quem não conhece a Deus. E o final é, serão punidos com eterna destruição, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Que Deus nos ajude a ganharmos os perdidos, mas que Deus nos ajude muito mais a não sermos um perdido, sermos alguém que foi achado, para então depois ganharmos aqueles que estão perdidos. Amém? Fica de pé, por favor. Na próxima semana